Olá, meu nome é Patrícia Bredes, eu sou médica ginecologista e esse videozinho foi feito para vocês, esclarecendo as maiores dúvidas que nos mandaram aqui no nosso canal. Eu quero agradecer demais todo o engajamento, envolvimento, vocês assistirem, compartilharem, mandar dúvidas, e esse é o nosso prazer, tá aqui dividindo informações com vocês. Mas antes da gente falar sobre as principais dúvidas, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você receba tudo em primeira mão. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Então vamos lá, a primeira dúvida que a gente tem aqui é da Bruna, que comentou que teve a primeira relação sexual há pouco tempo e sangrou. Isso já aconteceu nas 3 vezes que ela teve relação sexual. E ela tá perdida, dizendo que é tudo muito novo para ela, se alguém poderia respondê-la. Então, Bruna, olha só, esse sangramento na relação sexual, ele acontece por causa da ruptura do ímen. Nós vamos colocar a imagem do ímen aqui no videozinho para vocês entenderem. E tem vários tipos de ímen. Algumas mulheres tem um ímen mais complacente, que a gente fala, então ele demora para romper, diferente do que acontece com algumas que não tem um ímen tão complacente e tem um sangramento maior na primeira relação sexual. Essas mulheres que têm um ímen complacente, elas podem ter pequenos sangramentos por diversas ocasiões, até a 8ª, 10ª relação sexual, porque o ímen ele vai se rompendo aos poucos. Mas isso é uma coisa normal, porém, se você está tendo uma dor muito intensa, uma dificuldade na penetração, vale a pena investigar, porque algumas mulheres têm um septo, como se fosse uma pelinha dentro da vagina, que pode causar sangramento também. Mas é muito comum nas primeiras relações sexuais ter esse sangramento, isso é só devido à ruptura do seu ímen. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Bora, moço! Vamos. Então, a próxima pergunta tá aqui, uma letrinha pequenininha, vamos aqui dar um zoom pra gente enxergar. Bora lá, Brasil. Tô tendo sangramento na hora da relação e depois não vem mais nada. Fiz o Papa Nicolau e deu uma inflamação, usei remédio com o tempo, parou, mas agora voltou. E aí, o que eu faço? Vocês veem que hoje o tópico é sangramento. Então, é muito comum na relação sexual ter algum sangramento, principalmente se a mulher tiver alguma infecção, um corrimento maltratado ou uma queda da lubrificação íntima que pode machucar a vagina da mulher, em alguns casos até fazer microcortes. Agora, se toda relação sexual você tem um sangramento intenso, vale a pena avaliar, porque em alguns casos você pode até ter uma ferida mais grave ou um câncer de colo de útero. Como ela já fez o Papa Nicolau e só deu uma inflamação, possivelmente não tem nada mais grave. Então eu investiria numa lubrificação, às vezes só de usar um pouquinho de óleo de coco, ficar mais relaxada na hora da relação sexual, e se tiver alguma infecção, investir num tratamento dessa infecção como tratamento do seu sangramento na hora da relação sexual. A próxima pergunta é da Magnólia. Eu sangrei muito e não era a minha primeira vez. Depois disso eu nunca mais transei com medo. Eu, na minha médica, fiz todo tipo de exame e não deu nada. Então, pode acontecer, gente. Às vezes numa relação sexual mais intempestiva, trazer um microcorte, uma fissura, isso levar a algum sangramento. Por isso que é muito importante na hora da relação sexual você ter um parceiro amoroso, que seja gentil no trato com a mulher, porque se você pega alguém que tem um movimento mais intempestivo e a vagina tá seca, pode machucar, ou às vezes a infecçãozinha, como eu falei, alguma inflamação. Então tudo isso vale a pena avaliar, inclusive lesões de HPV. Hoje a gente sabe que 7 em 10 jovens são contaminados pelo vírus do HPV, e às vezes ele pode levar a mucosa da vagina também ficar mais sensível, as verrugas e as feridinhas, tá? É um dos pontos que a gente tem que investigar. Cláudia. Cláudia, senta lá. Eu sangro muito durante a relação, mas não sinto nenhuma dor. Estou com 43 anos, fiz meu exame preventivo, deu tudo normal, e mais ou menos há uns 3 anos eu fiz uma colposcopia. Agora voltou a sangrar muito durante a relação sexual. Então você vê aqui o caso da Cláudia, uma mulher um pouco mais velha, então eu investiria no, como eu comentei com vocês, e uma novidade para esse caso da Cláudia é o laser, que ele fortalece a musculatura da vagina. Aqui nós constrói fibra, rapaz! Ou a própria radiofrequência. Então, minha gente, vocês veem que não é tão incomum a mulher ter sangramento, e uma vez que ela procurou um tratamento e não foi suficiente, ela tem que continuar investigando, porque raramente podem ser situações mais graves. Mas normalmente tratamentos corriqueiros, investindo na lubrificação, tratamento de infecção e fortalecimento da mucosa da vagina com o laser ou a radiofrequência vaginal, podem ser a solução desse problema. Jéssica, depois que tive minha bebê, que foi parto cesáreo, só fui ter relação depois que ela completou 8 meses. Meu Deus, esse marido
É Highlander. Mas aí agora com 10 meses vou ter relação e sangra como se fosse menstruação. Perdura por alguns dias e depois para. Você sabe que eu atendi um caso recentemente muito parecido? A mulher desde a cesariana, toda hora que ela vai ter relação com o marido, ela tem sangramento. No caso dessa paciente, eu não sei se é o seu caso. Fazendo um exame de imagem, a gente identificou que no lugar da cesárea tinha como se fosse uma bolsinha que se chama istimocele, como uma má adaptação da cicatrização da cesariana dela. Mas como eu disse, infecção, queda de lubrificação, que acontece muito no pós-parto. Vocês sabiam que a mulher no pós-parto tem uma alteração chamada crise vaginal, de tão seca que fica a vagina? Então às vezes vale a pena dar uma investigada nisso. Não é normal sangrar após a relação sexual, mas pode ser uma situação muito comum e não necessariamente ser um câncer ou uma doença mais séria. Procure seu médico, aprofunde os tratamentos. Então na maioria das vezes, como mencionamos nesses vídeos, infecção, queda de lubrificação ou alguma alteração mais específica, como no caso pós-cesárea, podem ser diagnosticados e resolver o seu problema de uma maneira muito simples. Aproveitem, a vida é feita até para usufruir de uma sexualidade saudável, sem medo, com prazer e sem sangramento. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Quem gostou, compartilha e espero vocês no próximo vídeo.